Olá pessoal, me chamo Rival Alexandre, sou do curso de Física e Licenciatura da UFAL, né? E hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre Física no Esporte, né? Associada à disciplina de Física Aplicada e Contemporânea, ministrada pelo professor André Luiz Baggio, né? O professor nos propôs uma atividade que seria gravar um assunto relacionado à física na parte ou contemporânea ou moderna, associada aí a 22 temas associativos, e eu escolhi essa parte aqui de Física do Esporte. E vou trazer um pouco para vocês alguns assuntos associados. Primeiramente, a gente tem que analisar o seguinte, uma parte introdutória, né, relacionada aqui à física de esportes. Então, o esporte a gente vê vôlei, futebol, a gente também vê competições olímpicas, que a gente vai ver um pouco mais para frente, como salto com vara, com automobilismo, skate. Então, a física, de uma forma geral, é uma ciência básica envolvida que nos rodeia. E essas leis das físicas regem movimentos, velocidade, força, inércia, entre outras coisas. E qual o papel principal também desse desempenho da física é para isso aqui, ó. À medida que ajudam a análise dos resultados e melhora do desempenho de cada atleta. Então, trouxe para vocês aqui algumas modalidades variadas, onde é que a física está associada. A gente tem aqui, por exemplo, o jogo de futebol, onde o jogador vai cobrar uma falta e a gente observa aqui, ó, esse tipo de movimento, um movimento curvo. Então, de uma forma geral, a gente tem aqui essa parte aí da física, que é bastante importante e significativa. A gente também tem aqui o skate, que agora em 2024 ele vai ser modalidade olímpica. Então a gente tem aqui, ó, na rampinha, onde a gente tem alguns movimentos acrobáticos, a gente também tem energias que a gente associa, potência, força e trabalho, que são coisas que a gente vai ver um pouco mais pra frente. A gente também tem aqui, por exemplo, um lançamento de dardos. Então o rapaz vai jogar aqui, ó, um dardo, né, um lançamento com vara, e ele vai ter aqui uma certa altura, um certo alcance e uma certa altura e um tempo estimado, que a gente vai ver também mais pra frente alguns requisitos que a gente associa aqui à física. Mas não só essa primeira parte aqui, tem essa outra parte aqui também, que eu também dividi como física da parte do automobilismo. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, um rapaz que tem na Fórmula 1 o Grande Prêmio de Stock Car, esse aqui, Grande Prêmio de Interlagos, lembrei agora. E aqui a gente tem vários tipos de modalidades, que tanto terrestres, como também algumas modalidades aquáticas e algumas modalidades muito significativas. Então, aí a gente traz para cá alguns conteúdos que a gente associa, como eu tinha mostrado, falando um pouco para vocês. Onde é que a física encaixa? A física é uma ciência natureza, uma ciência natural, junto com a química, junto com a biologia, que vai estudar esses fenômenos naturais, né? Esses fenômenos da natureza. Então, alguns assuntos que a gente relaciona na física do esporte, principalmente a física que a gente chama de física 1, né? Que é a física, a gente vê a física da mecânica, a física da cinemática, a física da dinâmica, como assuntos como velocidade, que tem a ver com o quê? Quando a gente está se movimentando, né? A gente está se movimentando, a gente tem o quê? Uma variação de uma distância num intervalo de tempo. A gente chama de velocidade. E essa variação da velocidade no espaço de tempo, a gente chama de quê? De aceleração. Principalmente a gente vai associar isso aqui a movimentos automobilísticos, que é bastante importante que a gente conseguir prever acidentes. A gente também tem aqui, por exemplo, força e trabalho. Então o rapaz aqui está em competição olímpica e está levantando aqui um peso, né? Um peso onde tem que associar diretamente o quê? A massa e a gravidade. Então, peso é uma força. Então, força. E o trabalho, nesse caso aqui é um trabalho do tipo o quê? Mecânico. E o que se dá ao trabalho mecânico? Tem a ver com o quê? O trabalho tem várias associações, mas aqui é física 1. Então, tem a ver com força e também com o deslocamento que ele se propõe do objeto. A gente também tem, por exemplo, uma competição olímpica, essa moça aqui, um salto com vara. Então, se ela vai lá aqui, ó, vai lá e dá um salto, né? Ela vai pegar o quê? Um impulso. E então ela aplicou o quê? Uma força no solo e ela pulou e demorou o quê? Um certo intervalo de tempo. Então o impulso a gente associa à multiplicação, ao produto entre a força e o tempo. E a quantidade de movimento, que ele está diretamente proporcional ao quê? A massa e a velocidade de cada atleta. Mas não somente isso, a gente também tem o quê? A potência, tem a ver com a gente falou aqui de trabalho, o trabalho que ele realiza, o trabalho, o desempenho que cada atleta realiza no espaço de tempo, e existem algumas energias associadas que a gente também vai ver mais pra frente, também com o skate, também por exemplo, e a gente vai ver energias do tipo cinética e potencial que compõem a energia mecânica. Então a gente tem aqui, por exemplo, o lançamento oblíquo. Então quando a gente tem aqui, por exemplo, né? A câmera minha aqui abaixando aqui, a gente tem aqui o snowboard,
né? A gente falou algumas modalidades olímpicas, mas também tem as modalidades olímpicas do tipo de inverno. Então o snowboard a gente está praticando aqui, ó, tem esse tipo de movimento. Então ele vai começar a saltar, né, aqui e vai chegar a uma certa altura máxima, né? E ele demora o quê? Um tempo para ser realizado, o tempo de subida. E também ele desce aqui, ó. O tempo de descida não está aqui, mas o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então a gente tem algumas equações que a gente consegue retirar da física para a gente poder demonstrar algumas trajetórias, alguns lançamentos horizontais e oblíquos comuns e evidentes no nosso dia a dia. A gente também tem a altura máxima, a altura que o atleta chega e começa a descer, e essa distância onde ele se encontra até a posição final aqui, a gente chama de alcance horizontal, que também tem a ver com algumas composições de vetores, né? Tem seno, cosseno, e a gente consegue associar principalmente a parte aqui do seno. E a gente também tem o que? A velocidade e a composição do movimento, onde tem velocidades na vertical e na horizontal, e essa composição em um ponto específico a gente chama de velocidade do quê? Num certo instante, ter uma velocidade instantânea. Então a gente também tem aqui outras modalidades olímpicas, né, como já foi mostrado anteriormente, o lançamento de dardos, que tem algumas equações que a gente associa aqui, ó, velocidade, a gente vê também tempo, gravidade e principalmente o ângulo associado. Então se o cara vai fazer aqui um arremesso, ele tem aqui uma variação do ângulo de 0 graus a 90 graus. Mas existe um ângulo específico para isso acontecer. O melhor ângulo possível que é calculado, que é desempenhado através da física, que é um ângulo de 45 graus. Né? O tempo aí. E a gente tem aqui, para coisar com relação aqui o tempo, né? Também a gente tem aqui o skate. E o skate também a gente tem aqui, ó, esse tipo de composição do movimento, a energia mecânica. E esse aqui é uma conservação da energia mecânica final e inicial, que está diretamente associada à massa, à velocidade e também está relacionado a esse tipo de trajetória entre o obstáculo. Então existe a energia potencial gravitacional, que ele está diretamente ligado aqui à altura. Então a gente delimitou aqui o ponto B e aqui é o ponto A. Esse ponto A aqui, ó, a gente tem energia potencial gravitacional, nesse caso aqui é nula, porque ele está no final. Então essa composição total, que é a energia que a gente associa à energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, então é a massa e a velocidade do atleta, né, do atleta olímpico de skate. E a gente também tem energia potencial gravitacional, que depende da altura, depende da gravidade e depende da sua massa. Então aqui, ó, um atleta durante a corrida, para transpor o obstáculo à sua frente, ele transforma a sua energia cinética, que a gente chama de energia associativa ao movimento, à velocidade, e a energia potencial, devido ao ganho de altura. Por quê? A gravidade ela é universal, ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, mas a gente compensa como 9,8 metros por segundo ao quadrado. A massa dele ele não vai perder massa durante o percurso. O que vai mudar é só o quê? A altura. Então a energia cinética, que é massa e velocidade, a massa dele é a mesma, vai modificar só a velocidade. Então energias que a gente associa a massa e velocidade, energia cinética, altura, gravidade e também a massa, a energia potencial gravitacional, e o conjunto completo a gente chama de energia mecânica. E nesse tipo de circuito a gente tem que ter uma conservação dessa energia mecânica. São algumas modalidades aqui olímpicas. A gente tem também, por exemplo, aqui, ó, o Grande Prêmio de Interlagos. Então a gente mostrou um pouco mais pra frente no automobilismo também. Então a gente tem aqui, ó, um circuito onde a gente tem aqui uma força de atrito e uma força centrípeta. São forças diretamente de contato. A força de atrito tem a ver com a derrapagem, tem a ver com o atrito do solo. E a força centrípeta é uma força que a gente associa principalmente a parte da força diretamente da velocidade e também o raio, nesse primeiro momento. Então a gente consegue analisar algumas curvas, algumas análises, a força centrípeta aponta diretamente de fora para o centro, e a gente também tem aqui, ó, como a gente prevê também, principalmente acidentes, né? Através de quê? Na chuva, em obstáculos onde vai ter granizo, tem vários tipos de criminalidade que ele vai depender diretamente do tipo de pista que está envolvida e também as curvas. Então, atrito dinâmico, atrito estático, que são componentes aí, né, os coeficientes da força de atrito, ele fica proporcionalmente essa análise. E é muito importante para a gente poder analisar o quê? Que o carro ele faz andar através do atrito estático do chão com os pneus. Né? O atrito estático, quando ele está parado ou em movimento uniforme, e o dinâmico, que cada vez que ele é dinâmico ou cinético é chamado, através do deslizamento entre o pneu e a superfície da terra.
E aqui a gente tem outra modalidade olímpica, que é o vôlei. Né? A gente tem aqui, por exemplo, defesa, né? Quando a gente tem aqui uma bola vem, a gente vai fazer aqui um saque, uma manchete, a gente tem o quê? Uma velocidade. Então essa bola vem chegando com uma velocidade de 30 metros por segundo, né? Que a gente observa aqui, ó, e ele começa a rebater, pá, um impulso. Então ele aplicou o quê? Uma força. Por isso a gente falou anteriormente da força. Força durante um certo intervalo de tempo. Por isso está aqui, ó, andar por segundo, o tempo aqui embaixo. Então, a gente tem aqui, ó, uma velocidade que chegou, uma velocidade inicial, e uma velocidade que saiu, ó, final, que é 2 metros por segundo. Então, a gente também tem que analisar que o impulso, ele está diretamente proporcional à variação de quê? Da quantidade do movimento, que depende da massa e depende também da velocidade. Então, isso é bastante importante e significativo, e através de algumas continhas aqui, a gente delimita aqui a unidade de medida de impulso, quilograma vezes metro por segundo, ou a gente pode dizer Newton também vezes segundo. Então, a gente também tem aqui como associar também algumas equações através da cinemática, para poder prever aqui o tempo necessário que a bola chega ou sai através desse saque, e também a velocidade inicial que essa partícula chegou. Então, a gente tem aqui algumas resoluções, né? Uma parte de vôlei, um jogador salta junto à rede e corta uma bola rápido quando está sobre essa rede a 3 metros, e no final ele quer saber o tempo que a bola demora para atingir a linha e a intensidade da velocidade no instante cortado. Então são algumas equações e algumas análises que a gente consegue associar. Beleza? Então, para a gente fechar aqui no final, a gente tem aqui, ó, também o surf. Então, muitos professores de física, por exemplo, como o professor Guilherme aí da física, como o professor também Davi, eles surfam. Não sei se o professor Baixo, você também curte o surf, mas uma galerinha aí curte aí o surf também. Mas, de forma geral, aqui, ó, o surf, ele também é uma modalidade olímpica, e ele associa energia potencial, que a gente viu também no tipo gravitacional, e energia cinética. De uma forma geral, a gente fala aqui lá na parte da física ondulatória, que é a física 2, onde a física, ele tem essa onda, que tem a ver com perturbação. E a onda, ele vai transferir o quê? Apenas energia, mas não matéria. Mas o cara se pergunta, Rivaldo, mas por que a onda está levando aqui o surfista? O surfista, ele está se movimentando. Ele está produzindo o quê? Uma energia o quê? Do tipo cinética. Então, a onda, ela está levando a energia cinética. O resto está caindo, o resto fica. E isso é muito importante para a gente poder se mover cada vez mais rapidamente através do percurso. E, de uma forma geral, para a gente finalizar aqui, o esporte é muito significativo através da física com relação ao desempenho, análise também profissional, e também, de uma forma geral, a física é importante não só para as prevenções, mas também, principalmente, no nosso dia a dia, né? Para a gente poder ter um condicionamento físico interessante, para a gente também prevenir acidentes, e também, como forma geral, na educação, eu trouxe aqui para vocês, não só a parte do lazer, uma frase importante, que o esporte é muito mais que saúde, bem-estar e lazer. O esporte é educação. Então, obrigado a todos, espero que tenham gostado, e essa foi a minha parte de física no esporte.